boa noite a todos vocês que acompanham o CNN Líderes, sejam muito bem-vindos. O nosso entrevistado de hoje é disciplinado nos exercícios físicos, treina todos os dias e é fã de corridas de rua. Nos negócios, ele também precisa de fôlego redobrado para enfrentar o maior desafio da sua carreira: como tocar uma empresa de eventos em meio a uma pandemia que exige isolamento social. Conosco aqui no estúdio, Márcio Escher, sócio e diretor de operações da Holding Club, grupo formado por 8 empresas especializadas em marketing ao vivo. Oi, Márcio, seja Raquel. Muito bem-vindo ao Líderes. Obrigado. Um prazer receber você. Márcio, a pandemia foi um tsunami no setor de eventos. Eu queria que você voltasse comigo um pouquinho no tempo e lembrasse lá de março como é que foi essa onda que atingiu a Holding Club. Atingiu o mundo, né, Raquel? Na verdade, a gente veio de um carnaval, um momento em que já existia uma dúvida na realização dele, né, porque já era comentado, principalmente na Europa, a possibilidade de se tornar uma pandemia, mas ainda como a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, ainda levando o assunto de uma maneira como, talvez nem chegue aqui, vai dar tudo certo, que é a característica do brasileiro. E a gente passou pelo Carnaval com um evento que a gente faz lá na Sapucaí, o Camarote número 1, que já é um evento super tradicional, e entramos aqui no mês de março, entregando e realizando alguns eventos ainda planejados, e de repente, em questão do dia 13 de março, se não me falha a memória, numa sexta-feira, foi quando falaram, agora para tudo, vamos todo mundo para casa. Dia 18, estávamos todos em casa. E aí foi um choque, né? Como que você consegue se reestruturar para fazer com que o negócio continue, uma vez que você está proibido de fazer o que você vinha fazendo antes. Então, esse foi o nosso grande desafio, vamos assim dizer. E aí eu falo muito que volta para a prancheta, né? Então vamos replanejar aquilo que estava desenhado para esse ano e tentar se adequar a uma realidade. Mas como é que é fazer evento, Exato. sem gente? Aí a digitalização, né? Que é outro ponto super muito discutido também. Se pensar em coisas assim, o que teve de novo? O que as pessoas vêm fazendo de novo? Na verdade, nada do que vem realizando em termos de digitalização, o próprio home office, os calls, enfim, toda a utilização do recurso digital para conseguir gerar uma experiência com as pessoas, já era um assunto muito discutido. Só que não ainda sendo uma necessidade real para quem lida com eventos. Você ouvia dizer que tinha um movimento que falava sobre isso, que existia a possibilidade de trabalhar de uma maneira mais distante, enfim. A hora que isso vira uma necessidade nossa, é da mão para a boca, né? Você vira a chave e fala, bom, agora isso é uma realidade, não é alguma coisa que vai acontecer daqui a uns 5 anos. Então a gente, imagina, um grupo de 30 anos, nascido do live marketing, de fazer as coisas de maneira presencial. A gente, em questão de 3 semanas, replanejou a estrutura para em 3 meses conseguir consolidar e daí começar a atuar de uma maneira um pouco mais presente, vamos assim dizer, né? Ativamente fazendo diferentes eventos. Deixa eu antecipar uma pergunta, já que você mencionou a digitalização. O quanto que eventos digitais totalmente online representavam do negócio de vocês e o quanto eles representam hoje? Olha, em termos percentuais, o digital era um complemento ao evento presencial, muito mais para suprir uma carência ou uma falta de alguém e conseguir chegar até essa pessoa do que necessariamente ele ser o core. Inverteu-se, então se eu falar em 10% para 90% do presencial, ele inverteu, hoje ele é 90%. E o 10% do que representa, na verdade, é a equipe técnica responsável por fazer o evento ficar de pé. Então teve uma inversão completa e o grande desafio é como conseguir gerar a mesma experiência e a mesma emoção para reter a atenção das pessoas, conseguir transmitir uma mensagem, seja ela qual for, do âmbito corporativo ou mesmo do entretenimento, né? As famosas lives que a gente viu estourar no começo da pandemia. Como que eu consigo entrar até o contato com aquela pessoa
e trazer essa mesma emoção que um evento presencial consegue fazer. Como, Márcio? Na tela de um computador é monótono, né? Exato. Que solução que vocês criaram? Eu acho que não existiu isso, Raquel. De verdade, essa emoção ela é insubstituível, tá? De verdade. O que teve é a descoberta. Né? O ser humano ele é ávido por coisas novas, né? Então ter a oportunidade de estar na TV da minha casa vendo um show que praticamente ele foi feito para você, né? Você olhando o ator, o artista, e ele ainda conseguir trocar mensagem, então rolou uma aproximação antes muito distante, a não ser pelos fã-clubes, tudo isso, mas pelo ambiente artístico. Pelo ambiente corporativo, a passagem da mensagem por uma tela, ela ficou muito incutida em criar outros artifícios durante a transmissão, durante a live, que pudesse reter a atenção, no caso do colaborador ou da pessoa sendo impactada pelo evento. Então, entra aí coisas tipo gamificação. Então, durante aquela palestra ou aquela demonstrativo de vendas ou qualquer que seja o evento, tem uma série de interferências que possibilitam uma interação com o usuário, no caso, para ele poder reter a atenção. Porque tem ambientes, você na sua casa, com o cachorro passando, com o filho chamando e um CEO de uma empresa passando as metas de venda. Como que você faz para conseguir focar naquilo? Então, foram utilizados vários, e estão sendo ainda, né, utilizados vários artifícios para conseguir reter a atenção dessas pessoas no que diz respeito a conteúdo. Mas a emoção, ela, como eu falei anteriormente, ela é insubstituível. E isso a gente ouve dos nossos próprios clientes e dos próprios artistas, né? Você está num palco com milhares de pessoas cantando a sua música, mesmo você sabendo que tem milhões de pessoas te vendo numa tela, não é a mesma coisa. E é o que acalenta um artista, é o que acalenta um CEO falando para todos os seus funcionários. Então, o desafio é tentar trazer essa emoção. E eu acho que a gente vem conseguindo fazer. E também o mercado vem, no que diz respeito às próprias empresas, entendendo como utilizar disso, né? Teve um gap muito grande no começo, para a gente enquanto executor e criadores dessas estratégias, e para as próprias empresas. Né? Deixa eu te interromper só para pontuar isso. Em entrevistas recentes, você disse que vocês ficaram 4 meses sem trabalho. Uhum. Como é que foi essa retomada e como é que está esse ritmo? Foi muito atrelado a como as próprias empresas também estavam entendendo como elas deveriam atuar. Porque parou, Raquel, parou geral. O cliente, né, a empresa, falou assim, bom, e agora? Que tudo que eu tinha planejado eu ia executar, eu não posso mais pelo formato de atuação que estava para ser feito. Será que funciona? Será que a pessoa eu vou conseguir transmitir o conteúdo, a mensagem que eu deveria? Então, várias dúvidas aconteceram. E aí o trabalho que a gente fez, que eu acho que foi uma coisa bem legal, foi provocar e demonstrar para as empresas de que tem funcionalidade e tem meios para tentar fugir daquele ocorrido num primeiro momento. Então, a gente forneceu uma série de reports onde buscou tendência e trouxe um pouco daquilo que eu falei assim, não tem nada de novo. Na verdade, várias coisas já vinham acontecendo. Então, você tira aquilo da gaveta, mostra para todos os clientes, enfim, os empresários de que, olha, é possível de ser feito, é uma realidade existente, basta colocar ela em prática. Então, depois que teve essa absorção, todo mundo volta para a prancheta, replaneja o ano de 2020, faz uma projeção para 2021 e começa a colocar em prática modelos de atuação que foram adequados à realidade daquilo que a gente estava vivendo. Então, a partir do momento que teve essa segurança, vamos assim dizer, as demandas começaram a acontecer de novo. Então, nesses primeiros 4 meses, a gente até falava assim, vamos deixar pingando para não secar. Então foram várias alternativas, coisas pequenas, eventos pontuais, muito mais para fomentar e passar essa segurança para as empresas e para os consumidores como um todo, do que necessariamente sair fazendo alguma coisa em larga escala. E hoje a gente já sente um conforto, vamos assim dizer, em ter a segurança de aplicar estratégias um pouco mais ousadas, de investimentos um pouco maiores, porque realmente uma coisa é fazer um evento presencial no que diz respeito ao investimento,
é bem diferente do que fazer um virtual, né? E em termos de impacto, você talvez impacte até mais pelo virtual do que no presencial. Então, essa equação e esse equilíbrio é o que hoje a maioria das empresas vem buscando. Mas como é que vocês se organizaram financeiramente como empresa? Porque, de repente, seu faturamento secou. Você teve que demitir, você teve que reestruturar. Imagino que o faturamento também ainda esteja muito inferior, porque, como você mencionou, um evento digital é muito mais barato do que um evento presencial. Como que vocês se organizaram financeiramente para lidar com isso? A gente é um grupo já de 30 anos, é um grupo sólido, né? Então trabalha com uma política de caixa diferente e assim bem conservadora. Isso nos deu uma sobrevida. Começamos um primeiro trimestre super esperançoso, acreditando que ia ser o ano das nossas vidas, mas até esse conforto nos deu um pouco de segurança, bastante segurança em a gente conseguir esticar ao máximo a nossa atuação, fora a própria maneira de se reinventar. Foram feitas alterações estruturais, a gente teve que fazer isso, e aí muito também atrelado a repensar o negócio, né, no que diz respeito à estrutura. Será que é necessário ter várias unidades de empresas espalhadas por São Paulo, ou a gente consegue unificar e fazer uma estrutura otimizada, né? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez. Então, vamos trabalhar as principais lideranças, os principais talentos, unificando a estrutura para conseguir atender as diferentes empresas. O grupo ele é constituído por empresas de disciplinas complementares. Então é bacana porque trabalha de uma maneira integrada. E quando a gente sofreu esse baque, você volta assim e fala assim, será que eu preciso então ter tudo separado ou eu não posso integrar as principais lideranças e fazer com que a nossa entrega de fato seja integrada, uma solução única, do que trabalhar isoladamente? Então esse foi um primeiro movimento. Então teve redução, teve cortes, teve redução de estrutura. A gente viu um impacto gigantesco, né, no setor imobiliário aqui, vários escritórios sendo desativados, então o nosso não foi diferente. Então algumas unidades foram desfeitas e a gente centralizou na maior unidade. Isso tudo para ganhar essa sobrevida, somado ao fato de ter que se reinventar. Que tipo de negócio a gente pode fazer para conseguir esticar, né, e continuar tendo faturamento? Então, como a gente trabalha muito também voltado para a estratégia, não somente para a execução, a gente conseguiu firmar grandes parcerias com os nossos principais clientes e esticar isso ao máximo. Então, trabalhando em conjunto as soluções que todos estavam buscando. Eu acho que um lance da pandemia, que a gente fala muito, é que esse distanciamento provocou a maior união que eu, pelo menos, já tenha vivido nesse negócio, seja com empresas concorrentes, sejam com parceiros e clientes buscando realmente estar juntos para buscar uma solução em conjunto. Então, isso tudo movimentou a gente, mobilizou a gente a isso. Vocês já voltaram a fazer algum tipo de evento presencial? É possível fazer evento de marketing, de máscara, face shield, com distanciamento social? Vocês já retomaram algum evento presencial? Hoje já está autorizado, né, de acordo com alguns protocolos, então eventos de 600 pessoas até 2.000 pessoas, dependendo do espaço onde ele vai ser realizado. A gente participou de eventos presenciais já, organizados por associações, então com alguns patrocínios, então em uma empresa com um stand específico, então isso já é permitido. A gente mesmo executando, não. O formato híbrido, né, com um pouco de presença de algumas pessoas, a plenária acontecendo, os palestrantes falando, mas o foco dele ainda sendo pro virtual. E isso ainda muito porque as marcas ainda estão receosas em dar as caras e promover alguma coisa que possibilite algum tipo de aglomeração. Porque ainda está muito, não duvidoso, mas inseguro para as pessoas, né? Será que é certo? Será que não é certo? Eu posso ir no restaurante? Não posso ir para o restaurante? Então tem algumas dúvidas que todos vêm vivendo e acho que por conta disso ainda não teve esse boom. A gente já tem aí a sinalização para o segundo semestre do ano que vem de grandes eventos sendo realizados, eventos que aconteceriam esse ano e que foram postergados para o próximo ano. E aí sim, de aglomeração, grandes shows, etc., porque tudo indica
que as coisas já estejam um pouco mais, principalmente no que diz respeito à vacinação, um pouco mais normalizadas, né? Para ter uma retomada de eventos em grande escala, vai ser preciso ter uma vacina na sua avaliação? Porque, como você mesmo mencionou, as pessoas estão com medo e com razão. A pandemia não acabou. A gente está vendo uma segunda onda forte na Europa, os indicadores no Brasil estão baixando, mas as pessoas continuam se contaminando. Para ter uma retomada desse setor como era antes, você acha que vai ser preciso uma vacina? Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Acho que não tem como ir para um evento, promover o evento, passar a segurança para as marcas entenderem que tem que apoiar aquele evento se você não tiver o mínimo de segurança em relação à saúde. E hoje está totalmente atrelado à vacinação. Então a gente tem o Carnaval cancelado, né, em fevereiro, o Réveillon acontece agora e ainda meio sob júdice, a gente sabe de algumas festas que vão existir aí. Fica essa expectativa de será que existirá uma segunda onda no Brasil. Eu particularmente acredito que até talvez venha a ter um aumento de contaminação logo no início do ano, muito em função desse início de verão, pegando agora o que a gente viu no verão europeu, né? A Europa hoje vive o que está vivendo em função do verão europeu, né? Abriu-se as comportas ali e todo mundo foi desopilar um pouco, e eu até consigo entender isso. Mas aqui vai acontecer alguma coisa muito similar, mas já com um processo de vacinação provavelmente em andamento. Uma vez que isso aconteça e seja lá de fato distribuído para uma grande massa, aí tem condição de poder divulgar. A gente vê alguns principais cidades comentando já em tentar um carnaval fora de época, porque de uma maneira ou de outra, os eventos mobilizam muito a economia de todas as cidades, né? E aonde é realizado. Então, a hora que você pega um carnaval, por exemplo, para Salvador, para São Paulo, para Rio de Janeiro, não ter isso não fomenta o turismo, não movimenta a economia, o comércio, enfim, é um impacto muito grande. Então a gente entende que vai existir um esforço para que ele aconteça tanto fora de época. Se vai dar certo ou não, a gente ainda não sabe direito, porque eu não entenderia nem qual seria o formato, mas está se falando isso muito em função do processo de vacinação. E tudo vai estar concentrado no segundo semestre. Então, provavelmente começa um São João, teve o cancelamento esse ano, né? E também um impacto muito grande na economia, principalmente das cidades que vivem disso, né? Então, Caruaru, Campina Grande, um impacto financeiro por volta de menos de 400 milhões de reais, que deixou de movimentar em função do cancelamento. Na hora que você vai somando tudo isso, Raquel, você vê que o impacto, além de ter sido em cadeia, ele foi expressivo em vários lugares. Então, na hora que você olha para aquela massa e tudo isso não aconteceu em função de não ter uma segurança adequada, a segurança só está atrelada à vacinação. Então, acredito muito que para um meio do ano, para o segundo semestre, as coisas voltem ao normal, muito em função dessa vacinação. Eu sou apaixonada por carnaval, vai ser uma tristeza, mas a gente entende que não ocorra. Vocês organizam o camarote número 1. Já tem perspectiva disso no segundo semestre do ano ou por enquanto cancelado e pronto? Ventila-se muita coisa, tá, Raquel? Assim, está muito atrelado ao espetáculo. E o espetáculo era feito pelas escolas de samba, que também foram super afetadas. Então, os barracões fizeram um trabalho hoje super prévio, né? Então tem pouca coisa feita, alguns sambas enredos já desenvolvidos, isso do Rio de Janeiro eu sei que em São Paulo também. Mas enquanto não tiver uma definição em modelo do tipo, será que as escolas vão ser os 3 dias, né, 2 dias de desfile, mais o desfile das campeãs, vai ser competitivo, não vai ser competitivo, é justo ser competitivo, então tem todo um pensamento, e aí a Liga das Escolas de Samba, no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo também, vem pensando nesse modelo, inclusive nem de chamar de desfile ou de carnaval, de ter algum outro tipo de nome, porque a gente está falando do inverno, né, perto do São João, enfim, tem um encaixe ali para ser feito, e aí é onde eu vejo que é a característica do brasileiro, né? Que adora uma festa, que está carente disso. Eu costumo falar que tem uma demanda reprimida,
né? A gente fala até do efeito revanche, sabe? A hora que vira e fala assim, vocês fizeram isso comigo, agora vamos se divertir. Então, isso eu tenho certeza que da parte do público vai ter uma adesão super grande. Mas tem a parte do economics da história, né? As marcas, de fato, entendendo que é um negócio seguro de ser feito, que ele tem a ver com o propósito e ainda está num processo de amadurecimento. A gente está aí vivendo 9 meses dessa situação, estamos perto de completar 9 meses, onde vem se fazendo esse trabalho constante de renovação, de reinvenção, de trabalhar diferentes ferramentas para conseguir estender isso ao máximo. Não dá para dar agora o passo maior que a perna. Então vamos seguindo ali e eu acredito que, sei lá, nos próximos 2, 3 meses as coisas já estejam um pouco mais claras de como vai ser o ano que vem. Márcio, agora Réveillon não se adia, né? Como que vai ser o Réveillon deste ano? A gente tem o Réveillon número 1 em Itacaré, que é um evento que a gente realizou de 2019 para 2020, um evento assim primoroso. Conseguimos promover para a cidade uma revitalização dela, porque é isso que é bacana dizer também, né? O evento ele vem lá, obviamente, para gerar um entretenimento e acolher as pessoas, mas também tem como uma ferramenta de fomento à economia e fomento ao turismo. E a gente conseguiu promover isso em Itacaré, então já fincamos o nosso pé lá. Mas a gente tem muita responsabilidade, Raquel, e assim, não tem condição de realizar um evento da proporção que a gente costuma fazer na cidade, por todos os aspectos que a gente já discutiu aqui. Então nós, enquanto grupo, optamos em não fazer, mas ainda assim estamos presentes na cidade. Então, com uma série de ajudas humanitárias, de projetos sociais. Mas a organização de vocês, do Réveillon de Itacaré, não? Não vai existir. A gente sabe que outros grupos estão fazendo, principalmente na região Nordeste, enfim, e também tentando respeitar um certo protocolo, mas que eu acho muito difícil de acontecer, né? A gente já vem acompanhando... Na prática mesmo, é praticamente impossível. É muito difícil. Você vem então acompanhando... vocês, como grupo, preferem não fazer, não correr esse risco. Exatamente, porque... Sim, enfim, 30 anos de história, super sólido, com uma imagem a zelar. Eu não quero, em maneira nenhuma, correr um mínimo risco de ter alguma coisa abalada em função de um evento desse, uma vez que ainda as coisas não estão totalmente normatizadas, né? Márcio, além de assumir o Holding Club e enfrentar de cara uma pandemia, você está substituindo o Zé Vitor Oliva, que é um ícone, o criador do Gallery, enfim, um personagem importantíssimo da história do entretenimento no Brasil. Como é que é esse desafio? Bom, é um desafio, sem dúvida nenhuma, e em momento nenhum imagino substituir, né? O Zé realmente é um cara insubstituível pela história dele, por tudo o que ele fez e faz ainda pelo nosso negócio. Já era um processo em desenvolvimento, Raquel, assim, por N motivos, né? Mas principal por conta do próprio Vitor Oliva, no sentido de o que ele almeja para a vida dele, etc. E a gente veio montando ao longo do tempo uma estrutura societária que possibilitou a gente ter diferentes talentos, todos eles com qualidades distintas, mas super complementares. Então, um pouco como eu traduzo o que é a Holding Club no que diz respeito a empresas de disciplinas distintas trabalhando na sua complementariedade, a gente, enquanto sócio, tem um grupo de 5 sócios que também tem perfis distintos. E a gente se complementa. Então, mais do que ser o substituto do Zé Vitor, a gente montou uma estrutura horizontalizada, onde cada sócio tem a sua qualidade e responde pelo grupo de uma maneira única. Então, eu estou muito mais à frente da operação, aí tem o Fábio no que diz respeito à parte de criação, a Fernanda conteúdo, a Priscila no que diz respeito à produção, execução e integração das empresas e dos projetos, e a Ju Ferraz no que diz respeito a PR e novos negócios. Então, dessa maneira, a gente viu aqui um pouco que eu já falei, né, do Juntos Somos Mais Fortes. Eu acho que é também uma inovação no que diz respeito à gestão, né? A gente já vem discutindo muito isso, o segmento como um todo, o segmento econômico de maneira geral, a horizontalização, né? O descentralizar a gestão e conseguir trabalhar de uma maneira mais colaborativa. Então, não deixa de ser um desafio, porque a gente reinventa o negócio como um todo, mas dá para a gente bastante agilidade e eficiência. Então, e é um trabalho super próximo do Zé também, porque tudo veio muito em função do que ele construiu e continua
presente com a gente ali nos reportes e nas pressões que ele costuma nos dar. Márcio, o que você tirou para você como pessoa e como gestor de lições dessa crise? Eu, às vezes, coloco essa perguntinha no final, porque eu acho que toda crise gera um aprendizado muito grande, né? Você atravessa aquela turbulência e sai, no final, uma pessoa diferente. Para você, o Márcio, o que mudou? Muitos aprendizados, né, Raquel? Eu acho que essa pandemia ela veio meio para dar um tapa na cara de todo mundo, né? Eu mesmo citei aí o lance de acelerar um processo, que era uma coisa que poderia acontecer, e isso foi muito... a velocidade disso foi muito rápida, mas eu acho que valores emocionais, eles ficaram muito mais evidentes, né? Os propósitos, né? Do porquê que é que eu tenho que fazer isso. Está correto, não está correto? Os valores interpessoais, né? Então a gente viu várias discussões que já vinham acontecendo em relação às minorias, né? A diversidade propriamente dito, e que sempre foram mais veladas e movimentos isolados, elas acabaram tendo uma vitrine muito grande. Então hoje já é pauta de discussão de qualquer assunto. E trazendo isso para o nosso universo, para o universo de eventos, que é um universo muito diverso, já por natureza, né? Então esse impacto pelo menos a gente não teve, mas quando você fala sobre raças, sexo, gênero, e isso vira uma discussão recorrente, mostra que foi dada uma vitrine que antes não vinha sendo tão discutida. E não mais como um assunto difícil de ser tratado, mas um assunto para ser tratado. Então, acho que isso é um dos legados, se poderia dizer, que fica por bem, né? Eu acho que dá voz e a gente conseguir fazer um movimento de mais equalização entre todos. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba afetando o lado pessoal mesmo, né? A proximidade em casa, né? O convívio em casa, essa mudança de hábito, como você lidar com o filho o tempo inteiro com você, pedindo um suporte, coisas que antes, assim, você via de manhã, quiçá conseguia vir de manhã, a hora que à noite não vê mais, e a gente já está há 9 meses num convívio onde mesmo... Cada um teve que ceder um pouco, todos acabam cedendo em função de tudo que vem acontecendo, mas entram num ambiente comum, em busca de uma coisa melhor. E o lado social, né? Eu acho que assim, falando especificamente dos eventos, quando eu falo do propósito, por que a gente está fazendo isso? É para poucos, é para muitos? Se é para poucos e esses poucos têm condição de também favorecer alguma instituição, uma associação um pouco mais carente, por que não fazer? Então, viu-se muito isso nas lives, né? Sempre até tendo como objetivo de chamar a atenção das pessoas a algum tipo de doação para uma determinada instituição. Porque é o ajudar. Por que isso não acontecia antes, ele só veio acontecer agora? E veio para ficar, não é, acho que alguma coisa passageira. Esse despertar dessa solidariedade. Exato. Márcio, para fechar, que o nosso tempo está acabando, como você imagina a Holding Club em 2021? Já é uma empresa nova. Eu imagino, é um ano de 6 meses, porque esses primeiros 6 meses ainda é um ano de muito ajuste, no que diz respeito ao segmento como um todo, mas que a partir de junho começa a se desenvolver. Essa empresa de 30 anos, mas com atuação de startup, porque foi muita metodologia que a gente trouxe para o nosso negócio. Imagino sim uma constante a partir de maio para a retomada e, sem dúvida nenhuma, um 2022 super promissor. Márcio, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao CNN Líderes. Estivemos aqui com Márcio Escher, sócio e diretor de operações da Holding Club. Foi um prazer. O prazer foi meu, muito obrigado, o papo foi muito gostoso. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. E essa é a CNN, inconfundível.